No devocional de hoje, vamos entender por meio da palavra de Deus que há dois tipos de sofrimento: aquele que é necessário e aquele que é desnecessário. E por meio deste ensinamento, você será capacitado a enxergar, entender e a mudar muitas coisas que estão te fazendo sofrer sem qualquer necessidade. Jesus, por meio de sua palavra, nos abrirá o entendimento para que nele possamos ser fortalecidos e aperfeiçoados. O primeiro livro de Pedro, em seu capítulo 5, versículo 10, nos revela uma promessa depois de havermos enfrentado o sofrimento inerente à vida humana na terra. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce. Por meio de Jesus, nós somos chamados a um reino eterno, de um Deus cheio da graça. E a graça é o favor imerecido, é aquilo que recebemos mesmo sem merecer. É o auxílio de Deus e a força que recebemos por meio da morte de Jesus na cruz do Calvário. Por meio da graça, somos salvos do pecado e da morte. Além disso, a graça é um poder capacitador que nos fortalece a cada dia e nos ajuda a perseverarmos até o fim da nossa jornada aqui na Terra, rumo à eternidade. E se notarmos, esta passagem nos sugere que haveremos de padecer um pouco. E se analisarmos a trajetória de Jesus na Terra, lembrando que Jesus deve ser sempre um modelo a ser observado e seguido, sabemos que ele experimentou desde o seu batismo, pelas mãos de João Batista, até sua crucificação, uma jornada vitoriosa, mas que comportou luta, sofrimento e morte de cruz. Aí você pode me perguntar, como posso falar em vitória em meio ao sofrimento, lutas e adversidades? Anteriormente eu disse que Jesus era o modelo a ser seguido, modelo que venceu este mundo, e o próprio Jesus nos responde este questionamento no livro de João, capítulo 16, versículo 33. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Na verdade, ninguém deseja sofrer, mas não ficamos livres do sofrimento ao longo da vida. Sofremos para aprender, sofremos para conquistar objetivos, sofremos a perda de alguém, sofremos em muitas coisas na caminhada aqui nesta vida. E é por isso que a partir de agora nós vamos aprender a diferenciar o sofrimento que eu chamo de necessário do desnecessário. Então, o sofrimento necessário, obrigatório ou inevitável, é aquele que foi colocado em nossa vida para nos confrontar, para que nós venhamos crescer, para aprendermos a valorizar a Deus, nos aproximarmos mais das coisas do Pai, das coisas espirituais, valorizarmos mais as pessoas e as coisas também, valorizarmos a nossa vida como um todo, nos tornarmos pessoas melhores na caminhada, enxergarmos a vida sob uma expectativa diferente e com fundamento em Jesus. E este tipo de sofrimento, o necessário, ele deriva e, na verdade, ele é proporcionado pelo aprendizado espiritual. Ou seja, quanto mais nós aprofundamos a nossa intimidade com Cristo, mais haverá a luta daquilo que é certo contra aquilo que é errado. Haverá uma batalha inevitável entre o nosso espírito contra a nossa carne. O nosso espírito desejando as coisas de Deus e a nossa carne querendo nos deixar cativos neste mundo, porque para sermos libertos do pecado, há o inevitável sofrimento do confronto. A dor da renúncia do pecado não é uma tarefa fácil, mas a grande preocupação aqui é que há determinados tipos de sofrimentos, aqueles que podemos chamar de desnecessários, que são promovidos e proporcionados pela nossa própria ignorância, falta de maturidade, teimosia ou por fatores que precisamos nos desapegar. A própria palavra de Deus nos diz que sofremos por falta de conhecimento. Na verdade, a palavra de Deus é mais enfática ainda. Diz que o povo foi destruído por falta de conhecimento. E em outras traduções diz entendimento. E a ausência deste conhecimento é da própria lei de Deus, das Escrituras Sagradas. A ausência do conhecimento da palavra de Deus é o mesmo que navegar sem bússola, pois a palavra do Altíssimo é manual de vida vivo e eficaz.
O livro do profeta Oséias, em seu capítulo 4, versículo 6, nos relata esta dura realidade e qual o posicionamento de Deus como pai que exorta e que corrige seus filhos a se atentarem para o caminho. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Agora vamos ouvir alguns exemplos que, se não temos conhecimento da palavra, nos tornamos cativos do sofrimento desnecessário. Número 1. Excesso de passado. Não há como voltar atrás e mudar uma situação constituída. Olha só, Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O segundo, excesso de futuro. Quer viver lá na frente e esquece do agora. Não há como ficar vivendo por projeção, sofrendo por algo que nem sabemos se vai chegar. Mateus, capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Agora o terceiro, falta de sabedoria ao se relacionar. Tipos de relacionamentos. Olha só o que Colossenses, capítulo 4, versículos 5 e 6 nos ensina. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Agora, número 4. Falta de coragem de renunciar, abrir mão de determinadas coisas ou pessoas. Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. Que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Ou seja, tudo aquilo que Paulo tinha como conhecimento e vivência até aquele momento da vida dele, até o momento em que ele encontrou Cristo, ele teve como esterco, ele diz na palavra. Ou seja, ele não teve medo e nem dúvida de renunciar, abrir mão das coisas que ficaram para trás e que ele tinha como conhecimento, como estrutura de sua vida até ali. Então, que seja importante este ensinamento para que nós venhamos abrir mão de determinadas coisas e pessoas e focarmos em Cristo. Olha só o que Colossenses 3,5 nos ensina também. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Agora entramos no número 5. Falta de proatividade, capacidade de anteciparmos as situações. Deixo tudo para amanhã ou em cima da hora. E outra coisa, ser preguiçoso, moroso ou letárgico. Olha o que Provérbios, capítulo 6, versículos 6 a 9 nos ensina. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? São estes exemplos e outros inúmeros apontados pela própria palavra de Deus que são fontes de sofrimento desnecessário. Há muitas pessoas sofrendo porque ainda não perceberam que estão criando problemas em pequenas coisas e dando a elas uma dimensão muito maior do que são e que podem ser resolvidos com entendimento e postura diferenciados por meios dos ensinamentos de Jesus. Por isso, é preciso começarmos a fazer pequenos ajustes, pequenos reparos na nossa vida diária, que vão tornar a nossa caminhada mais leve. Mas como eu faço isso? Tenha em mente que não somos transformados, não superamos, não vencemos nada em nós mesmos. Sempre esbarraremos nas nossas limitações.
E Jesus é o modelo ideal para rompermos as limitações e imperfeições que nos cercam todos os dias. Você quer ser transformado? Então você tem que ter um modelo ideal de conduta através do modelo de Cristo. Porque Cristo, ele é detentor das instruções de vida que nós precisamos. Jesus disse: no mundo tereis aflições, eu venci o mundo. E só saberemos como Jesus venceu o mundo se buscarmos o conhecimento nele. A palavra de Deus é o grande recurso que nos abre o entendimento. Nos dá a estrutura necessária para enfrentarmos aquilo que realmente podemos chamar de sofrimento inevitável e vencermos principalmente o sofrimento desnecessário que nós mesmos criamos para as nossas vidas. O próprio texto base nos dá a fonte que devemos buscar. E o Deus de toda graça, que em Jesus Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Senhor Jesus, quão poderosos são seus ensinamentos, instruções de vida e de conhecimento, que nos levam ao caminho de vitória em meio a uma vida que comporta aflições segundo a sua palavra, que nos ensina a superarmos aquilo que é inevitável e nos prepara para evitarmos o que nos faz sofrer de maneira desnecessária. Que no dia de hoje possamos despertar para uma nova etapa de conhecimento por meio de suas instruções de vida, que não venhamos sucumbir pela ausência de entendimento ou conhecimento do que tens colocado para nós por sua lei, por seus ensinamentos, instruções do caminho, seus estatutos. Que sua palavra seja viva e eficaz em nosso coração, em nossas atitudes, nas nossas tomadas de decisões diárias. Forja-nos da sua sabedoria que vem do alto. Nos dê por fundamento a sua santa e poderosa presença. Te agradecemos por cada palavra, cada instrução, por este devocional de hoje que, por meio de sua palavra, nos abre o entendimento para que em ti, Jesus, sejamos fortalecidos e aperfeiçoados. Amém.